Capítulo 10. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarna. Os descendentes de Java foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxe. Capítulo 10. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarna. Os descendentes de Java foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxe foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxe foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria, e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafto, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Emareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza. E para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geder e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro.
Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serugue. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serugue tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serugue viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Leitura complementar. Capítulo 8. Depois do dilúvio. As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes à família que estava dentro da arca que deveriam perecer, tendo sido seu barco, durante 5 longos meses, arremessado de um lado para outro, aparentemente à mercê do vento e das vagas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse para um lugar protegido por um grupo de montanhas, que por seu poder haviam sido preservadas. Estas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo. E não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Noé e sua família ansiosamente esperaram o decrescimento das águas, pois almejavam sair de novo à terra. 40 dias depois que os cimos das montanhas se tornaram visíveis, enviaram um corvo, ave de fino olfato, para revelar se a terra se tornar enxuta. Esta ave, nada encontrando senão água, continuou a voar da arca para fora e de fora para a arca. 7 dias mais tarde, uma pomba foi enviada, a qual,
não encontrando onde pousar, voltou à arca. Noé esperou mais 7 dias e, de novo, enviou a pomba. Quando ela voltou à tarde, com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis capítulo 8, verso 13. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato, ao deixar a arca, foi construir um altar e oferecer de toda a espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor, e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, verso 21 e 22. Aqui havia uma lição a todas as gerações que sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção como por meio de dádivas à sua causa. Para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e a queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de um outro dilúvio, o Senhor animou a família de Noé com uma promessa: Eu convosco estabeleço o meu concerto. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal de concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. Gênesis capítulo 9, versos 11 a 16. Quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara, ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem, para que melhor o possamos compreender. Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio, e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração a geração, testificaria do amor divino para com o homem e fortaleceria sua confiança em Deus. No céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono e estende-se como uma abóbada por sobre a cabeça de Cristo. Diz o profeta: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 1, verso 28. O escritor do Apocalipse declara: Eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o arco celeste estava ao redor do trono,
e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3. Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador intercede junto ao Pai em seu favor. Aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas de sua graça. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías capítulo 54, versos 9 e 10. Ao olhar Noé para as poderosas feras rapinantes que saíram com ele da arca, temeu que sua família, contando apenas 8 pessoas, fosse destruída por elas. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem asseguradora: E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Gênesis capítulo 9, versos 2 e 3. Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos, que haviam sido preservados na arca. A superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, túrbido. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um violento vento que fez soprar, com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas, e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinham enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio, e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedras sobre esses tesouros, e, em alguns casos, formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele enriquecia e prosperava os homens pecadores, mais corrompiam seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o munificente doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. A terra apresentava um aspecto de confusão e desolação impossível de descrever-se. As montanhas, que haviam sido tão belas em sua perfeita simetria, ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas afractuosas estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares, colinas e montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado lugar a cadeias de montanhas. Estas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros. Onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se os mais acentuados indícios da maldição. E sobre os territórios que não eram habitados e aqueles em que houver o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Nesse tempo, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão.
formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem, e também fornecendo grande quantidade de óleo. O carvão e o óleo frequentemente se acendem e queimam debaixo da superfície da terra. Assim as rochas são aquecidas, queimada a pedra de cal e derretido o minério de ferro. A ação da água sobre a cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como soturnos trovões. O ar se acha quente e sufocante. Seguem-se erupções vulcânicas, e deixando estas muitas vezes de dar vazão suficiente aos elementos aquecidos, a própria terra é agitada, o terreno se ergue e dilata-se como as ondas do mar. Aparecem grandes fendas e algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder são tragadas. Estas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis, precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. As profundidades da terra são o arsenal do Senhor, donde foram retiradas as armas empregadas na destruição do mundo antigo. Águas rojando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, tem sido o agente de Deus para destruir cidades muito ímpias. Estes juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levianamente a lei de Deus e menosprezam sua autoridade possam ser levados a tremer ante o seu poder e confessar sua justa soberania. Vendo os homens montanhas ardentes a derramar fogo e chamas, e torrentes de minério derretido a secar rios, submergindo cidades populosas, e por toda parte espalhando a ruína e desolação, o mais arrogante coração tem se enchido de terror, e os incrédulos e blasfemos têm sido constrangidos a reconhecer o infinito poder de Deus. Disseram os antigos profetas, referindo-se a cenas como essas: Oh, se fendesse os céus e descesses, e os montes se ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim, as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias, e os montes se ecoavam diante da tua face. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Naum, capítulo 1, versos 3 e 4. Manifestações mais terríveis do que as que o mundo jamais viu serão testemunhadas por ocasião do segundo advento de Cristo. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Naum, capítulo 1, versos 5 e 6. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Salmo 144, versos 5 e 6. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos capítulo 2, verso 19. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. Apocalipse capítulo 16, versos 18, 20 e 21. Unindo-se os raios do céu com o fogo na terra,
as montanhas arderão como uma fornalha e derramarão terríveis correntes de lava, submergindo jardins e campos, vilas e cidades. Massas fervilhantes derretidas, ao serem arremessadas nos rios, farão com que as águas entrem em ebulição, arremetendo rochas maciças com indescritível violência e espalhando seus fragmentos sobre a terra. Rios tornar-se-ão secos, a terra se convulsionará. Por toda parte haverá tremendos terremotos e erupções. Assim destruirá Deus os ímpios da terra. Mas os justos serão preservados em meio destas comoções, como foi Noé na arca. Deus será o seu refúgio, e sob suas asas eles estarão confiados. Diz o salmista: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. A promessa de Deus é: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, versos 9, 10 e 14, e Salmo 27, verso 5. Para repovoar a terra desolada, da qual tão recentemente havia o dilúvio varrido a corrupção moral, Deus tinha preservado apenas uma família, a casa de Noé, a quem ele declarou: te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. Contudo, nos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio. Em Sem, Cão e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, estavam prefigurado o caráter de sua posteridade. Noé, falando por inspiração divina, predisse a história das 3 grandes raças que se originariam desses pais da humanidade. Seguindo a linhagem de Cão, por meio do filho em vez de o pai, declarou ele: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. Gênesis capítulo 9, verso 25. O atentado aos sentimentos e afeição natural por parte de Cão declarou que a reverência filial, muito tempo antes, havia sido repelida de sua alma, e revelou a impiedade e vileza de seu caráter. Estes maus característicos perpetuaram-se em Canaã e sua posteridade, cujo delito, continuado, atraiu-lhes os juízos de Deus. Do outro lado, a reverência de Sem e Jafé por seu pai, e assim pelos estatutos divinos, prometia um futuro mais brilhante aos seus descendentes. Com relação a esses filhos foi declarado: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis capítulo 9, versos 26 e 27. A linhagem de Sem deveria ser a do povo escolhido, do concerto de Deus, do Redentor prometido. Jeová era o Deus de Sem. Dele devia descender Abraão e o povo de Israel, por intermédio do qual Cristo devia vir. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, verso 15. E Jafé habite nas tendas de Sem. Das bênçãos do Evangelho, os descendentes de Jafé deveriam especialmente participar. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária da ira ou uma declaração de favor. Ela não fixou o caráter e destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado da conduta de vida que cada um havia escolhido e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles
e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e conduta. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais, e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. Um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 9, verso 18. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com seu pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. O Senhor conhece os dias dos retos, e sua descendência é abençoada. Salmo 37, versos 18 e 26. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Conseguintemente, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local e fertilidade do solo. E nesta planície, decidiram-se a fazer sua morada. Ali resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe, em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo, e que fora ele que destruíra um mundo antediluviano, e seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinham na ereção da torre era garantir a sua segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a construção a uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo. E como pudessem subir à região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. Outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados a seus ídolos. O povo regozijava-se com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Súbito, sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. A torre havia alcançado uma grande altura, e era impossível aos trabalhadores no cimo comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Portanto, foram estacionados homens em diferentes pontos,
devendo cada um receber os pedidos de material de que se necessitava, ou outras instruções relativas à obra, e transmiti-las ao que estava imediatamente abaixo. Passando assim os avisos de um para outro, foi confundida a língua, de modo que se pedia material de que não havia necessidade. E as instruções transmitidas eram muitas vezes o contrário das que tinham sido dadas. Seguiram-se a confusão e o desânimo. Todo o trabalho paralisou-se. Não mais podia haver harmonia ou cooperação. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles. E em sua raiva e decepção, censuravam uns aos outros. Terminou sua confederação em contenda e carnificina. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram a parte superior da torre e a lançaram no solo. Os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa nos céus. Até aquele tempo, todos os homens falavam a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a fala um dos outros uniram-se em grupos. Alguns foram para um lado, outros para outro. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso 8. Esta dispersão foi o meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo próprio meio que os homens haviam empregado para impedir a sua realização. Mas com que perda para aqueles que se colocaram contra Deus! Em seu propósito que, ao saírem os homens para fundarem nações nas várias partes da terra, levassem consigo o conhecimento de sua vontade, para que a luz da verdade pudesse resplandecer com todo fulgor às gerações que se sucedessem. Noé, o fiel pregoeiro da justiça, viveu 350 anos depois do dilúvio, e 500 anos. E assim seus descendentes tiveram oportunidade de familiarizar-se com os mandos de Deus e a história de seu trato para com os pais. Estavam, porém, indispostos a ouvir estas verdades, que lhes desagradavam. Não tinham o desejo de conservar a Deus em seu conhecimento, e pela confusão das línguas ficaram em grande medida excluídos do intercâmbio com aqueles que lhes poderiam proporcionar luz. Os edificadores de Babel tinham alimentado o espírito de murmuração contra Deus. Em vez de se lembrarem com gratidão de sua misericórdia para com Adão e de seu gracioso concerto com Noé, queixaram-se de sua severidade ao expulsar do Éden o primeiro par e destruir o mundo por um dilúvio. Entretanto, enquanto murmuravam contra Deus, como sendo arbitrário e severo, estavam a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Satanás estava procurando levar o desdém às ofertas sacrificais que prefiguravam a morte de Cristo, e obscurecendo-se a mente do povo pela idolatria, ele os levou a falsificar essas ofertas e a sacrificar seus próprios filhos sobre os altares de seus deuses. Desviando-se de Deus os homens, os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram suplantados pela opressão, violência e brutalidade. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Alguns houve entre eles, entretanto, que temiam ao Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e arrastados aos seus desígnios. Por amor a estes fiéis, o Senhor retardou seus juízos e deu ao povo tempo para revelar o seu verdadeiro caráter. Desenvolvendo-se os filhos de Deus trabalharam para os demover de seu intuito, mas o povo estava completamente unido em seu empreendimento que se atrevia contra o céu. Houvessem eles continuado sem serem impedidos, e teriam aviltado o mundo em sua infância. A confederação foi fundada de modo revoltoso. Estabelecido fora um reino para a exaltação própria, mas no qual Deus não deveria ter domínio ou honra. Houvesse sido permitido esta confederação, e uma grande potência teria exercido domínio para banir da terra a justiça, e com esta a paz, a felicidade e a segurança.
Os homens estavam a esforçar-se por substituir os estatutos divinos, que são justos, santos e bons, por leis que conviessem aos intuitos de seu coração egoísta e cruel. Os que temiam ao Senhor clamavam a ele para que intervisse. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis capítulo 11, verso 5. Usando de misericórdia para com o mundo, frustrou o propósito dos edificadores da torre e transtornou o memorial de sua ousadia. Misericordiosamente, confundiu-lhes a língua, pondo termo aos seus propósitos de rebelião. Deus suporta longamente a perversidade dos homens, dando-lhes ampla oportunidade para o arrependimento, mas nota todos os seus expedientes para resistirem à autoridade de sua santa e justa lei. De tempos em tempos, a mão invisível que segura o cetro do governo estende-se para restringir a iniquidade. Prova inequívoca é dada de que o Criador do universo, o ser infinito em sabedoria, amor e verdade, é o supremo governador do céu e da terra, e de que ninguém pode impunemente desafiar o seu poder. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se no memorial de sua loucura. Os homens, todavia, estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmos e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência e rejeitam a palavra revelada de Deus. Pretendem dar sentença contra o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e vangloriam-se da suficiência da razão humana. Então, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis, e apontam para sua torre como um caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. A confusão existente entre credos e seitas, em conflito uns com os outros, é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Apocalipse capítulo 4, verso 8 e Apocalipse capítulo 18, verso 2. Muitos procuram fazer um céu para si mesmos, obtendo riquezas e poderio. Tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, pisando os direitos humanos e desrespeitando a autoridade divina. O orgulhoso pode por algum tempo estar em grande poderio e pode ver o êxito em tudo que empreende, mas no fim encontrará apenas decepção e desgraça. O tempo da investigação de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder soberano. Derribar-se-ão as obras do orgulho humano. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Salmo capítulo 33, versos 13 e 14. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Salmo capítulo 33, versos 10 e 11.